Por dois motivos. Uma, porque Gabriel, que hoje infelizmente não vai estar conosco, me fez uma pergunta de um assunto que eu amo no final da aula. Vocês vão ver lá no último vídeo, Gabriel me faz uma pergunta, que é uma pergunta muito direta sobre a aula, mas que vocês conhecem a professora de vocês, e aí eu já viajei muito, porque é um tema que eu adoro. Ele falou assim: Lana, a gente estava falando sobre algo sobre a estrutura a estrutura de como a gente organiza, porque assim, a proposta que a gente está fazendo é uma proposta muito ousada. É uma proposta muito ousada. E é claro que eu tenho noção de que implementar na sua totalidade uma proposta dessa em espaço escolar não é simples. Eu tenho clareza disso. Eu não estou falando para vocês entrarem na escola e fazerem um AUE e falar: eu vou implementar isso, porque a gente sabe que são muitas nuances de políticas públicas, de sistema, do que a gente chama de currículo, do que a gente chama de base curricular. Então eu tenho clareza disso, gente. Eu não estou aqui instigando vocês a fazerem uma coisa para vocês depois ficarem frustrados e falarem assim: eu não consigo fazer isso na sala de aula, de forma alguma. O que eu estou propondo a vocês é a gente mudar a nossa forma de pensar a educação e ciências. Porque se eu tiver que entrar numa sala de aula e usar lá aqueles códigos da BNCC, aquela coisa fragmentada, aquele ok, a gente vai usar, mas a gente pode usar isso dentro de uma outra perspectiva. Então essa é a minha proposta. A minha proposta é que a gente possa lutar em duas frentes. Olhando criticamente para aquilo que nos mandam fazer, entendendo por que nos mandam fazer isso, por que a BNCC ela trabalha dentro daquele processo de fragmentação, de não continuidade, aquilo ali é parte de um projeto, né? A gente olhar para isso, a gente compreender que aquilo ali tem um porquê, né? Dentre esses porquês, os problemas que nós apresentamos, mas que principalmente aquilo tem um porquê, que é o apagamento de saberes, é o silenciamento, é o racismo epistêmico, que a gente vai chamar. Vou introduzir esse conceito hoje, que eu não havia falado ainda com vocês. O racismo epistêmico. O que é o racismo epistêmico? Desculpa. Fala, pode falar. O Boaventura fala de epistemicídio? Isso, é a mesma coisa que o Boaventura vai falar. Hoje, muitos autores, por conta da discussão, né, do racismo, e ampliando o racismo não só para uma questão específica, né, do preconceito de raça, mas o Boaventura vai chamar de epistemicídio. Então, o que é esse epistemicídio? Quando saberes que não são os saberes hegemônicos são mortos. Isso é o epistemicídio. E a gente está o tempo todo fazendo isso na escola. A gente está o tempo todo fazendo isso nos diversos espaços de educação. Se a gente pegar hoje o que é feito, vocês sabem disso quando vocês vão fazer os estágios, né, hoje, a gente olha aqui e a gente verificou aqui que há um total apagamento dos saberes. E o que a gente está tentando fazer? A gente sabe que a gente vive nesse contexto, que nem a gente fala do capitalismo, né? Eu quero lutar contra o capitalismo, mas eu estou submersa nele. Como é que eu faço? Que pequenas brechas aí eu vou usar? Uma coisa que o Carlo Ginzburg fala, que são os indícios, né, as brechas. Quais são as pequenas brechas que nós vamos usar no nosso espaço de trabalho? E para isso eu tenho que ter uma análise crítica daquilo que eu estou vivendo, do contexto. Óbvio que não adianta eu ilusionar aqui de que vocês vão chegar na escola e vão mudar tudo de uma vez. Não vão. E também não quero que vocês fiquem frustrados, falando assim: eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Não é que você não consegue. É porque o contexto é
muito perverso. Mas se nós olharmos para aquilo e nós falarmos assim, por onde eu posso escapar minimamente nisso? Então, porque vejam, gente, olha só. Vamos fazer uma análise aqui da nossa realidade. Nos 2 cursos que estão aqui representados. Licenciatura em Ciências Agrícolas e Ciências Biológicas. Em quantas, não precisa me dizer quais, mas em quantas disciplinas vocês conseguem perceber uma mudança da visão tradicional dos processos de ensino-aprendizagem? Isso até agora, Sim. Eu acho que alguns professores estão tentando agora você ter essa pegada. Sim. Né? Igual a gente que tem tentado. Sim. Eu tenho observado uma diferença, né? De aula um pouco mais no início da graduação com essa mesma professora, e agora no final, ela tem introduzido muito mais assuntos. A aula dela tem sido um pouco mais diferente do que era antes. Perfeito. E ela já falou que ela está querendo fazer dessa forma, né? Ela até queria introduzir uma gestão botânica de uma forma mais cultural, não econômica. Sim. Aqui na universidade não tem, mas ela queria trabalhar dessa forma. Isso é perfeito. Mas olha só, imagina se essa professora que você está citando, se a gente falasse assim, o contexto não permite, então não vamos fazer. Ninguém ia fazer. Né? Se eu falar assim, hoje eu estava brincando, né? O quadro está caindo, aquilo ali só dá para eu usar se eu trouxer o meu computador, porque eu não tenho computador aqui, eu não tenho estrutura para fazer muitas coisas, a internet muitas vezes eu uso a minha. Se eu usar todos esses obstáculos para não fazer, eu não faço. Então, hoje eu estava conversando com uma colega e falei assim, eu uso meu celular, eu preparo as coisas, mando no grupo, escrevo o mínimo possível para o quadro não cair, trago meus livros e vou fazer. Então, não é para a gente ficar de mártir fazendo tudo, assim, eu vou fazer, não é isso. Fala. Obrigada. Sim, você vai ficar... Eu vou até tirar isso, que isso me atrapalha. Eu trouxe por causa do ônibus com ar-condicionado. E assim, não é a gente dar uma de mártir e falar, eu vou fazer. Não é isso, mas a gente olhar as brechas. E com a nossa área, a gente barrar isso aqui. Eu queria pedir, Lucas Dias, você faz um favor? Você procura, você tem o chat GPT ou o DeepSeek aí? Tem? Você pode pedir para ele elaborar para a gente um texto sobre epistemicídio? Tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Sim, aqui. Toda. Você pode pedir para ele elaborar para a gente um texto sobre epistemicídio, ele explicando o que é? E você manda no grupo, por favor? Obrigada. Por quê? Para a gente entender um pouco que a gente colabora com isso aqui todos os dias. Quer falar, né, Rara? Passa o microfone para a Rara, por favor. Pode deixar na mesa que ele pega. Tá. Não, assim, isso é muito forte, isso da gente criar essa consciência crítica de que as nossas ações, elas são todas políticas. E aí, quando você está sozinho, você está tomando escolhas sobre a sua vida, mas que muitas vezes influenciam outros, e que a nossa vida é importante também, então a gente tem que ter esse olhar crítico. Então, é muito forte isso, né? Pensar sobre isso. Né? Mexe muito, e é bom que mexa, né, Rá? Porque quando mexe, a gente fala assim, eu não vou salvar o mundo, mas eu posso arrumar meu armário. Sim, exatamente. Né? Eu não vou salvar o mundo, a gente tem que ter clareza. Fala, querido. Tem até um livro que fala sobre isso, tipo, se você quer mudar o mundo, comece a arrumar na sua cama. Isso aí. Então, assim, são as pequenas ações... Nossa, eu fiquei toda arrepiada agora. São as pequenas ações